Então essa aula de agora, ela vem para complementar a outra aula de determinação do ABI. Então agora nós vamos falar sobre como determinar a banca necessária. Então conforme a gente falou antes, o ideal é que o player ou a pool possa jogar de forma a maximizar os seus lucros. Portanto, a gente deve avaliar qual que é o ABI e o ROI que vai gerar a maior lucratividade. E aí, em cima desses números, a gente vai lá no Prime Dope para descobrir qual que é a banca necessária para jogar esse ABI sem o risco de quebrar com aquele teu ROI. No caso de um player individual, a banca precisa ser relativamente grande, porque é só um indivíduo volumando e batendo a variância, né? E a variância, como eu falei, ela tá ligada ao ROI, ao tamanho do field, à amplitude de buy-in. Então, com base nos seus dados, lá no Prime Dope, você chega na sua banca necessária. Bom, uma estratégia legal para quem tem pouco para investir em banca, mas já bate uma ABI um pouco maior, é fazer uma seleção de torneio um pouco melhor, visando reduzir a variância. Então, por exemplo, se você jogar fields menores, igual eu mostrei no finalzinho da última aula, você precisa ter menos banca do que se você jogar só fields grandes. Então eu sempre recomendo você mesclar. Você não deixa de jogar os torneios que pagam muito, que muitas vezes são os que nos empolgam, né? Que são um sonho, que mudam a vida, enfim. Mas você também não negligenciar os torneios menores, que muitas vezes são os que dão a consistência do nosso dia a dia e evitam que a gente acabe entrando em downswings enormes para depois ter que buscar. Então tenha sempre em mente, o meu Big Hit ele vai vir para coroar uma carreira de sucesso e não para salvar uma down. Não tem nada mais frustrante do que você ter um Big Hit lá, comemorar um monte, mas na verdade você não vê nem a cor do dinheiro porque você estava numa down enorme e aquele Big Hit veio só para salvar. Porque muitas vezes isso é culpa da nossa própria seleção de torneio nos períodos antes do Big Hit. Já no caso de uma pool, você tendo todos os dados iguais aos de um player individual, ROI, ABI, tamanho do field, a gente precisa de uma banca do mesmo tamanho daquele player. Então é como se você tivesse um super player com a capacidade de volumar muito mais no mesmo período, e assim você traz o longo prazo para perto de você. Realiza o longo prazo num período muito menor. Falando do investimento que cada player precisa fazer para a banca da sua pool, é a parcela proporcional da banca dividido pelo total de players. Então, por exemplo, se a banca necessária lá no Prime Dope deu $10.000 e você é um player individual, você vai ter que ter esse $10.000 para jogar sem risco de quebrar. Já se você é uma pool de 5 players, é o mesmo $10.000. Então, cada player tem que investir só $2.000. Então, se você jogasse sozinho, muitas vezes acabaria inviabilizando ou retardando o processo, que em pool fica muito mais fácil, muito mais tranquilo, mais barato. Bom, outra coisa também é que a banca necessária não é algo estático, assim como o nosso ROI. O ROI depende da nossa performance. É muito fácil você jogar bem quando está numa fase boa. Só que quando você está em downswing, você pode começar a se questionar da sua capacidade, você vai poder ficar de repente mais tight. Isso tudo acaba culminando numa diminuição do seu ROI. Se você diminuir o ROI, automaticamente a tua banca necessária para aquele mesmo ABI vai ser maior. Então, você jogar numa estrutura que te permita manter uma consistência de performance maior, também é interessante. Por isso que é importante a gente estar sempre reavaliando todos esses dados para fazer os move-ups e os move-downs necessários rápido. Não deixar o troço desandar, porque depois para buscar quando desandou é muito pior e demora mais também, né? A questão de retardar o processo estando sozinho, que eu comentei, é porque a gente demora mais tempo para passar pelos períodos ruins. Então muitas vezes a gente tem que fazer move downs ou então demorar muito mais para fazer um move up, que se a gente tivesse em grupo, teria sido feito muito mais rápido. O alto volume de jogos que uma pool consegue colocar dá a ela a vantagem de conseguir também diagnosticar muito mais rápido os erros e os acertos, para conseguir trabalhar em cima deles, justamente por aquela questão que eu comentei da gente ter o longo prazo mais perto da gente. Bom, então para resumir é isso, no Prime Dope ele tem essa ferramenta que já mostra a banca necessária, então você imputa seus dados sendo o mais pessimista possível, o mais pé no chão, e aí com base nisso ele vai te dizer se aquela tua banca atende ou não para o que você está querendo jogar.